O Lula prometeu bilhões em emendas parlamentares em troca de um pacote fiscal que seria aprovado pelo Congresso. Aí o Congresso foi e aprovou o pacote fiscal e então Lula enganou o Centrão, passando a perna nos deputados que confiaram na palavra do governo. Gente, é como diz basicamente aquele famoso samba. Malandro é malandro e mané é mané. Bora recapitular aqui o que foi que aconteceu. Vamos fazer aqui uma retrospectiva aqui, passo a passo para você entender. Primeiro, o governo Lula fez aquele anúncio desastroso do pacote fiscal, que seria para cortar cerca de 70 bilhões em gastos do governo, que o mercado já achou que era muito pouco em comparação com a gastança do desgoverno Lula. Já não era suficiente para frear o aumento da dívida pública no Brasil e frear o medo dos credores de que o Brasil não vai pagar a dívida, o medo dos calotes, né? Do famoso calote que o Brasil pode dar nos seus credores. Só que não foi só isso. Não era isso só, embora já fosse insuficiente esse pacote, não foi só isso que aconteceu. O governo teve a brilhante ideia, de anunciar junto uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Algo que é impossível de fazer pelo menos até 2026, ou seja, algo que não tinha nenhum efeito prático. Só isso tudo só fez o mercado ficar ainda mais descrente no governo. Porque não só eles não estavam diminuindo a despesa de modo suficiente, mas estavam diminuindo agora também a receita, a entrada do governo. E isso fez o dólar disparar e atingir a marca histórica acima de R$ 6,30. Esse aí foi o primeiro momento da história, vamos dizer assim, o primeiro capítulo. Vamos para o segundo capítulo. Aí, em seguida, por conta da alta do dólar, além de colocar a culpa nos memes, é claro, né? A culpa é sempre dos memes, o governo ficou ainda mais desesperado para aprovar o pacote fiscal e precisou prometer 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares para os deputados do Centrão e para os caciques do Congresso. Pronto, agora vamos para o terceiro capítulo dessa história. Prometida dinheirama, os deputados foram lá e aprovaram o pacote fiscal do Lula. Mas os deputados não contavam com uma coisinha. O quarto momento que vem agora. Eles não contavam com ele, o homem que queimava livros, Flávio Dino, que deu uma canetada e bloqueou o dinheiro das emendas que Lula prometeu, agindo como um grande líder do governo Lula no STF. Uma função ali que, francamente, a gente parece que está em disputa entre vários ministros do Supremo. É um querendo ser mais líder do governo do que o outro ali dentro do tribunal. Mas o Flávio Dino tinha sido ministro da Justiça do Lula, o primeiro-ministro comunista, um aliado de primeira ordem. E é claro que ele foi ali e se sobressaiu. E quando a gente olha esse filme inteiro que eu apresentei para vocês, o que a gente vê? A gente vê uma rasteira, uma verdadeira rasteira, uma passada de perna de Lula e de Dino nos deputados do Centrão. Porque o Dino não só bloqueou o dinheiro das emendas depois dos congressos entregar o que o governo Lula pediu. Não só bloqueou o dinheiro das emendas, que era a promessa, era a recompensa prometida. Mas mais, o Dino mandou a Polícia Federal investigar os deputados. Dentre eles, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. O que é mais interessante disso tudo é que Lira está no final do mandato na presidência da Câmara, ou seja, em fevereiro de 2025 ele vai entregar o seu cargo para um novo presidente, e com isso Lira vai perder grande parte do seu poder, da influência que ele tem hoje. E com isso ele não vai ter o poder de barganha, de negociação, para conseguir trancar ou arquivar as investigações contra ele no Supremo, como parece ou possivelmente poderia ter acontecido no passado. Ou seja, Lira e os deputados do Centrão caíram na lábia de Lula, aprovaram o que Lula queria, achando que ia embolsar o dinheiro das emendas, e o que eles levaram foi apenas uma bola nas costas. Ganharam de presente do Papai Noel Dino um inquérito da Polícia Federal para chamar de seu. Gente, sei lá, porque eles esperavam uma recompensa às emendas, não só não tiveram as recompensas, mas tomaram uma bolada nas costas. Um inquérito. Briguem. Quem lembra daquele vídeo do então ministro da Justiça Flávio Dino dizendo para Lula que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula? Quem lembra, pessoal? Eu não esqueci. E parece que hoje o ministro do Supremo, Flávio Dino, também não esqueceu e já botou a PF para cima do Centrão. E aí a pergunta que fica é a seguinte: será que essa passada de perna de Lula no Centrão, relacionada às emendas, é o começo de um dominó que pode levar lá na frente ao impeachment? Porque se tem uma coisa que incomoda os deputados do Centrão é quando o governo segura, bloqueia ou não entrega as emendas que foram prometidas para eles.
Afinal de contas, esses deputados fazem política com base nisso, com base no dinheiro de emendas que eles usam para irrigar os municípios das suas bases e conseguir apoio político de prefeitos e vereadores para suas futuras campanhas da reeleição. Isso sem falar, gente, naqueles que ganham a famosa comissão, né? A volta, como eles chamam lá. Aqueles que querem dinheiro de emendas para desviar mesmo, para nos roubar, para utilizar esquemas de corrupção e fazer esse dinheiro chegar ao próprio bolso e assim enriquecer as custas dos cofres públicos. Então o Congresso, gente, ele precisava mesmo frear Lula e o STF. A gente já viu um monte de desmandos de Lula do STF e o Congresso precisava enfrentar Lula e o STF. Mas, como sempre no Brasil, vejam a ironia. É uma briga que vai começar agora, que é uma briga certa, mas pelas razões erradas. Dinheiro para o Centrão. Para quem se recorda, em 2015 e 2016, a briga entre o governo Dilma e o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, aconteceu ali quando a Dilma apoiou um outro deputado, que foi o petista Arlindo Chinaglia, para presidente da Câmara, e não o Cunha. Isso fez o Cunha colocar em pauta a PEC do orçamento impositivo, que foi aquela PEC que tornou obrigatória a liberação de verbas e emendas parlamentares para os deputados. Em seguida, vieram as várias pautas bombas que o Cunha aprovou contra a Dilma, levando ao final ao impeachment. E aí eu coloco a seguinte questão: será que esse é o futuro de Lula também? Será que em retaliação ao comportamento, às promessas descumpridas do governo Lula, ao inquérito do Dino, será que o Congresso vai aprovar agora pautas bombas contra o Lula? Será que os deputados do Centrão vão perdoar essa rasteira, essa passada de perna do desgoverno Lula? Então, meu amigo, prepara aí a sua pipoca que eu já preparei a minha. Essa briga eu não vou perder de modo nenhum. Agora eu preciso confessar para vocês que eu não me sinto aí puramente confortável, num puro modo diversão nesse contexto. Eu fico também com medo, porque eu estou dentro desse avião que é o Brasil e que está em turbulência por incompetência do piloto. Nós precisamos sim trocar o piloto, e isso é urgente. Esse piloto Lula, que é um desastre em si, mas o avião não pode cair. E agora eu quero ouvir a sua opinião que está aqui. Você acha que a briga entre o governo Lula, STF e o Congresso sobre as emendas vai levar ao impeachment? Conta aí pra gente nos comentários.